A gente agora muda de assunto, vamos falar daquele novo vazamento de dados. O Ministério da Justiça deu 15 dias para as operadoras de telefonia apurarem o vazamento de dados que agora atingiu mais de 100 milhões de pessoas. 4 operadoras foram notificadas: Oi, TIM, Vivo e Claro. A gente conversa agora com o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Pedro Queiroz. Agradeço sua presença aqui no Visão CNN, Pedro. Boa tarde. Quais os dados que foram vazados? O que pode ser feito com esses dados no sentido de prejudicar o consumidor? Boa tarde, Carla. Nós tivemos, aparentemente, o vazamento de dados de usuários de celular, no caso, dados envolvendo CPF, CNPJ, o tipo de plano, endereço, e-mail, o número de telefone e até mesmo outras informações sobre o adimplemento de contas, relacionadas às operadoras Vivo e Claro. Nós, da Secretaria Nacional do Consumidor, oficiamos as empresas de celular para buscar averiguar quais seriam esses dados vazados, se realmente houve esse vazamento. E no caso, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, irá apurar, abrir processo investigativo em relação a essas empresas e poderá multar essas empresas em até aproximadamente 10 milhões. Agora, Pedro, esse novo vazamento vem se somar àquele outro mega vazamento que já tinha acontecido de mais de 200 milhões de pessoas, mais de 200, acho que 230 milhões de pessoas, mais até do que o número de brasileiros vivos, Porque, inclusive, havia dados de pessoas mortas também nesse outro vazamento. Então, a gente está vendo ali que naquele outro caso há a suspeita daquela empresa de proteção ao crédito, a Serasa Experian, agora as empresas de telefonia. Que tipo de punição pode ser dada a essas empresas? Porque o mal que esses vazamentos podem causar, eu acho que é incalculável, Olha, Carla, é inadmissível, a existência desses vazamentos, é altamente preocupante e nós estamos atuando porque os danos, em relação aos consumidores que tiveram esses dados vazados são incalculáveis. E essas empresas, serão investigadas, estamos notificando, oficiamos todas essas empresas, elas terão prazos de até 15 dias para responder. E no caso, existem duas formas de punição, uma com base no Código do Consumidor e outra com base no Marco Civil da Internet, que pode chegar a 10% do faturamento bruto. E no caso da atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma multa que pode chegar até 50 milhões. A gente vai esperar aí para ver em que vão dar essas investigações, mas agora o fato é que esses dados estão circulando na Deep Web, naquela internet que é um pouco assim clandestina, vamos dizer, e esses dados podem ser usados por bandidos, por pessoas mal intencionadas. O que é que os consumidores que podem ser vítimas desses golpes podem fazer hoje para se defender desse tipo de ataque? Bom, a primeira coisa, os consumidores devem procurar essas empresas, registrar a reclamação perante o saque dessas empresas e, não conseguindo a resolução desse conflito, procurar a plataforma do consumidor.gov.br, que é uma plataforma de resolução preventiva de conflito que tem sido muito efetiva, nos casos de conflito entre consumidor e fornecedor. Chegamos a uma efetividade de aproximadamente 80% e resolução em até 7 dias. Isso não afasta a apuração desses casos por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, e por meio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vocês têm recebido queixas de consumidores que já foram atingidos por golpes devido a esses vazamentos? Queixas individuais de consumidores nós não recebemos porque a Secretaria Nacional do Consumidor atua de forma nacional em casos de interesse geral. Essas queixas devem ser levadas aos PROCONs locais que fazem essa atuação individual em relação a danos que são ocasionados aos consumidores individualmente considerados.
Caso esses consumidores tenham prejuízos devido a esses vazamentos, como que eles devem, qual é o comportamento? O que eles devem fazer? Ir para a justiça comum, por exemplo, e pedir ressarcimento de perdas eventuais que tenham ocorrido por causa dos vazamentos? Olha, a primeira coisa que o consumidor deve fazer é procurar a própria empresa para a resolução do seu conflito e não conseguindo, né, resolver de forma amistosa, dialogada com as empresas os conflitos, aí sim os consumidores podem procurar a plataforma do consumidor.gov.br, os PROCONs, né, e não havendo uma solução, aí sim os consumidores devem procurar o Poder Judiciário, né, para que busquem indenizações para seus casos. As associações de defesa do consumidor estão propondo, por exemplo, ações coletivas em caso, por exemplo, de vazamentos de dados como esse, de vários milhões de atingidos? Pois é, tudo isso é muito recente. Nós recebemos todas essas notícias nas últimas semanas, né? Então, imagino que a atuação das entidades privadas e associações nesse sentido vão se iniciar também, com certeza. Temos que apurar se de fato houve vazamento, né? Porque nós recebemos a notícia, mas ainda não temos aí indícios da materialidade desses casos, então precisamos comprová-los e por isso que nós oficiamos as empresas envolvidas, né, para buscar essas informações. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Visão CNN, Pedro Queiroz, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.